Inteiro. Olha ele aí. E aí, Léo? Beleza? Ih, caramba. Boa. Tá me ouvindo? Ixi. Tá me ouvindo? Xiii. Vai ser a minha internet. Ah, Você me ouve bem, agora eu tô te Vitão? Só para a ouvindo. gente fazer o teste da internet aqui. A- Agora eu te ouço bem. Agora eu te. Tá oscilando. Tá oscilando. Foi? Agora foi. Agora foi. É a internet, velho. A internet está instável aqui. Choveu muito agora há pouco e ventou demais. Então a internet cai e volta toda hora. Eu coloquei no 4G aqui, a gente toca e quando eu perceber aqui, estou com o computador por trás, quando eu perceber aqui que ela der uma estabilizada, eu passo para o Wi-Fi de novo. Do fone Boa. você me ouve bem? Dá eco, nada? Eu estou Ouço. fazendo o teste com ele. Porque da última vez que eu fiz com Ramalho, eu acho, do Salzburg, ficou com bastante eco. Não, te ouço bem. Boa, e Te aí, ouço meu? bem. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz, cara. Tudo em paz. Estamos nessa Boa. loucura aí da quarentena. Pois é, cara. Aqui eu consigo acompanhar algumas coisas que vem saindo daí, né? Apesar de sempre atrasado por causa do fuso. Então, quando eu acordo aqui, são os momentos que eu consigo ter as notícias do dia anterior aí. E aqui hoje nós tivemos umas novidades, cara. Tivemos um relaxamento bem interessante, assim, de uma tentativa de abertura bem interessante por parte do governo aqui. Vamos ver se mantém, se as coisas se mantêm dessa maneira para dar uma afrouxada, né? É, a ideia, a ideia é, hoje, pessoal, eu conversando com o pessoal da Europa aí, pessoal parece da Croácia, parece que o campeonato vai voltar. Enfim, Uhum. a gente tá O alemão começando vai voltar. a se organizar. É, É, o o alemão alemão eu vai vi também. voltar. Foi decidido hoje, sem, sem torcida, né? Enfim, com alguns outros critérios aí de testes e tudo mais. Mas o alemão vai voltar. O Acho holandês que cancelou, né? o holandês acabou. É, acabou como acabou. Dureza, né? Português acho que joga só a primeira divisão, a segunda, a Português, terceira nada. nada, nada. Já declararam o Nacional campeão. Nacional da Ilha da Pois Madeira. é, A galera tá entrando aí. loucura. Tá Não, chegando. vamos deixar eles entrarem um pouquinho. Eu já vi, tem a família aqui, a esposa já entrou, a mãe já entrou. É, Pressão, hein? é um bom começo, né? Se não entrar elas, Pô, elas eu não falei conseguem. pro, eu falei para eles, ó, fica olhando ali em cima que é a quantidade de gente que tem. Se não tiver pelo menos três, tá tudo errado. Temos que discutir, né? Pô, os caras têm uns caras que estão fazendo as lives, aí eles vão. Não, tem que entrar, tem que ficar no mínimo 20, tem que ficar no mínimo 50. Cara, os caras são engraçados. Ah, relaxa, né, Vitão? Vai tranquilo, bate papo, quem tiver aproveita e assim tem que ser. Eu vi esses dias, foi ontem talvez, um pedaço da do Carlos Amadeu. Demais, cara, demais, um bate-papo leve. O Amadeu é fantástico, né? Então, é isso que dá a ideia. Acho que a sua ideia é fantástica por isso também, né, cara? Trazer pessoas, bater um papo, conversar e quem estiver assistindo e ouvindo, filtra o que quiser e as melhores coisas. É, aqui não. Senão também vira uma paranoia da live, né, cara? Você tá fazendo a live, a sua live não bate 20 caras, 30 pessoas ali, você já fica desesperado. Não, não é assim, né? Não, aqui a nossa ideia.
para quem está entrando pela primeira vez, o Léo já até participou de uma das primeiras que a gente fez. A ideia é falar de futebol com qualidade, mas de uma forma leve. Sem muito alarde, assim, porque tem gente que tá. Os caras virou profissional o negócio. Caramba, né, cara? E acho que não vai acabar depois que as boas têm que se manter, né? As boas têm que continuar acontecendo. Eu acho que é uma ferramenta legal pra caramba para aprender. Eu tenho aprendido muito, velho. Tenho visto várias muito legais. Às vezes eu não consigo por conta do fuso horário, que aí me dá uma maltratada. Quando a gente entrou aqui no horário de verão, complicou, né? Somou 1 hora, então nós estamos a 5 de vocês aí. Então tem as que são muito próximo das 20 horas ali, vai Aí sendo já. impossível. É, Não tem jeito. já Porque as vai. aulas se mantiveram aqui, né? Então eu tenho aula cedo no outro dia, então não dá para abusar, não. Boa. Gente, para quem não conhece, agora vamos dar o start. Para quem não conhece, Bora. o Leonardo Galbis é um parceiro nosso, é um treinador já com alguma vasta experiência, com passagens por muito tempo de Red Bull, Desportivo Brasil, Guarani do Paraguai, Seleção Sub-17. Me corrija se eu estiver errado. Tem mais alguma coisa? Não, não, não. Tá Acho que ótimo. é. Uma Acho que é. passagem rápida pelo Audax também, de aprendizado, muito rápida, mas muito aprendizado. É isso. É E isso. a gente tá resolveu hoje fazer uma live com um tema que é uma questão de desenvolvimento individual e partiu dele a ideia toda, a gente só lapidou juntos e ele que vai. Na verdade, eu vou só ponderar algumas coisas, hoje eu estou mais como ouvinte e interlocutor do que qualquer coisa. Ele que vai ditar o ritmo hoje da live. Perguntas são extremamente bem-vindas e a gente vai colocando as perguntas de acordo com o nosso cronograma aqui. Beleza? Tá contigo, É isso mestre. aí, Vitão. Show de bola. Não, acho que primeiro é um baita prazer, né? Bater um papo contigo de novo. Sabe do respeito e da admiração do trabalho e tudo mais. E eu acho que é um tema legal da gente falar, né? Porque é tentar entender e tentar mostrar todas as partes do jogo, né? Eu tenho visto muita gente falar do coletivo, que é fundamental. Eu fiz uma live com o Fábio Matias, campeão da Copa São Paulo, que foi muito Foi legal, top cara, no essa live. sentido de falar de estratégia de jogo e tudo mais. É muito interessante. Mas eu acho que também tenho visto algumas de administração. Acho que a semana que vem tem uma legal da CBF, com gestão de pessoas. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho do jogador também, né? Tem falado muito de. Várias de captação, né? Várias falando Pois de. é, pois Beleza, é. sensacional. Captou. E agora, como que nós vamos desenvolver E isso? agora? Exato, é o próximo passo, né? Porque o primeiro passo é captar. Ele chegou no seu clube, você conseguiu ver, alguém levou ou você foi atrás. Agora, ele vai ser um produto interessante muito mais para frente, né? Bem longe do momento que ele chega no seu clube. Pensando que a gente precisa pegar pequeno, não tem jeito, e a gente precisa desenvolver o jogador e, ao mesmo tempo, o treinador brasileiro precisa ganhar, Vitão. Eu acho que é bem legal a gente pontuar inicialmente que, assim, não é o fato da gente reservar o nosso olhar, nossa ênfase de olhar para o jogador, para o indivíduo, não quer dizer que a gente está abrindo mão de ganhar e de desenvolver o coletivo. Se a gente não ganhar, a gente não trabalha no Brasil. Isso é E arrisco a fundamental te já. dizer que não sei nem se é só no Brasil, cara. Vou te dizer que talvez o tempo seja diferente, o nível de paciência ainda seja um pouquinho diferente. Mas, cara, se você não ganhar, não tem jeito. E eu acho que até para formar o jogador, né? O jogador precisa ganhar, não tem jeito. Ele precisa entender o que precisa fazer para ganhar. Então a gente não está desconsiderando. Acho fundamental a gente começar já ponderando e pontuando isso, porque aí vai falar, ah, não, os dois aí estão falando de uma coisa utópica. Não, a gente está sempre Negativo, né? colocando a questão macro, a questão do treinador ter que ganhar,
de todo o mercado, do cara ter que aparecer individualmente, e para ele aparecer Exatamente. individualmente, o coletivo tem que funcionar, enfim. Exatamente. É uma questão de sobrevivência. E se é de sobrevivência, a gente não pode separar as coisas, né? A gente precisa desenvolver o jogador, muito, na minha visão, muito. Precisa desenvolver a equipe e precisa ganhar. Então, a gente parte desse pressuposto. A dúvida, de repente, que a gente vai debater é, então tá bom, então como fazer para, de repente, a sua equipe ter uma sincronia interessante, ter uma sintonia interessante, mas como fazer para desenvolver também? Porque num treino não tem como eu falar, ó, agora aqui é desenvolvimento individual, agora aqui é desenvolvimento setorial, sei lá, uma linha de quatro, ou nossa interação meio-campo-ponta. Não dá para separar, né? O jogo não separa. Então eu também não consigo separar. E nem tem Agora, tempo tem para algumas isso. estratégias, nem tem tempo, nem tem tempo. E também eu arrisco te dizer o seguinte, eu não gosto de falar de coisas que eu não vivenciei. Então, se você me perguntar, pô, mas e no profissional, como a gente faz jogando o Campeonato Brasileiro que joga de domingo, quarto e domingo? A minha resposta é única, eu não sei. Eu não trabalhei no profissional, eu não fiz esse teste. No profissional que eu trabalhei, quando nós jogamos domingo, quarto e domingo na Série A3 do Desportivo Brasil, a gente conseguiu treinar muito pouco entre esses dias, mas a gente treinou. Eu acho que assim, a gente pode falar do contexto. O contexto é difícil, né? É muito jogo, é muita pressão, mas beleza, a gente vai mudar agora o contexto? É muito difícil. Eu não vou conseguir mudar, eu não sei nem se na minha janela de treinador, no meu período de treinador na vida, eu não sei se isso vai mudar. Eu preciso encontrar saída para sobreviver, para ser diferente no meio dessa guerra, não tem jeito. E outra coisa, Léo, é assim, você falou do teu cenário, do que você vivenciou no profissional. Isso nós estamos falando de um Campeonato Paulista dia 3, que são 3 meses, 3, 4 meses, que são Exato. 20 rodadas de classificação, mais 16 de mata-mata, né? De 12 16 de mata-mata. Enfim, nós estamos 12, falando 12, 12, tem razão. E a gente colocar essa mesma situação para o cara que vai jogar 38 rodadas num brasileiro de Série A, Série B, ou então 38 rodadas de campeonato alemão, enfim. Exatamente. São contextos complicados. Aí, de repente, a gente precisa entender que o corpo do cara não aguenta mesmo. Não adianta eu virar também e falar assim, se eu tiver no brasileiro na Série A, eu vou treinar mesmo, jogando de final de semana e de meio de semana. Não vai treinar, não tem jeito. Senão você vai matar o cara. Agora, eu preciso encontrar algum momento para treinar. Se vai ser na pré-temporada, tudo bem, tem pré-temporada. A pré-temporada no Brasil é curto. Pô, de repente o São Paulo e alguns outros treinadores aí, o Jorge Jesus, quebraram um pouco de paradigma, né? Outros times que jogaram bem o brasileiro aí. É consequência de pré-temporada, consequência de talvez semana cheia, porque não coincide com Sul-Americana, esse tipo de coisa. Você periodizar de uma forma melhor, né? Você adaptar os teus ciclos, né? Enfim. Exatamente. O tempo só não pode ser um problema. Quando você tem tempo, ele não pode ser um problema, ele tem que ser uma solução. Então, para isso, tem que saber usar da melhor forma possível. E eu entendo hoje, foi até por isso a minha sugestão da gente bater papo, que olhar para o jogador vai ser a melhor forma de usar o tempo. Olhar para o jogador vai ser a melhor forma de usar o tempo, olhar para o jogador vai ser a melhor forma do coletivo fazer a parte dele. Eu entendo que o fluxo seja, eu vou olhar para o jogador para que de repente ele contribua com as minhas ideias coletivas e volte a ideia para o jogador. A gente ouviu muito falar, né? Ouve muito falar o tempo inteiro. Perdi você aí, Vitor. Voltei. A gente ouve muito falar, né? Não, a gente precisa fazer o coletivo brilhar. Eu respeito, mas eu entendo que o coletivo não brilha, né? Quem brilha é o individual. Eu te dei até o exemplo da série do Michael Jordan, né? Agora, sim, que eu acho espetacular. Eu acho que todo mundo tem que ver e faz muito sentido quando ele mesmo fala: eu sempre fui um gênio, eu sempre fui um monstro. Mas quando a equipe estava ajustada, eu fui mais ainda. Eu melhorei. Então, acho que o sentido do olhar é meio que esse. A minha equipe precisa estar ajustada. A gente parte de um pressuposto que ela precisa estar arrumada. É função minha isso. E genericamente, se você for pegar não os profissionais do futebol, às vezes, mas o público em geral,
pô, você vai lá no Desportivo, pô, esse treinador arrumou o time direitinho, né? O termo é que os caras usam, pô, ele é bem arrumadinho. Mas o 10 lá que é o craque. Não é sempre assim? Exato, cara, exato. Então, na verdade, quem deixou o time arrumadinho são os caras que entenderam o que que é. Dá pra gente ser um pouco mais chato de falar, meu, as estratégias foram boas, o treinador mexe no jogo, sem dúvida nenhuma. O treinador ganha jogo, sem dúvida nenhuma. Exato. Agora, não é o treinador que atua, né? Quem atua são os caras. Então, se eu não der ferramenta para os caras atuarem, não vai dar certo. O time pode estar lindo, pode estar ajustadinho, pode estar excelente, mas ele não vai fazer a diferença. Eu preciso ter jogador que faz a diferença. Então, a minha proposta vem nesse sentido, sabe? Precisamos ganhar, o time tem que jogar bem coletivamente. Eu acho muito difícil a gente depender só dos caras, né? Não, então para que tem treinador? Joga a bola lá que os caras jogam. Calma, não é assim, né? Sim. Que eu vou desenvolver um contexto, vou criar uma estratégia de jogo, inclusive, não só de treino, mas na hora H, quem decide são os caras. Aí não adianta eu montar... Até para potencializar o diferente, né? Exatamente. Não adianta eu montar um time ajustado pra caramba e ninguém decidir. Não adianta, eles vão decidir. E o cara, para decidir, tem que treinar, decidir. Tem que decidir muitas vezes em treino, em jogo. Não adianta, pô, eu não consigo reproduzir o jogo toda vez. Cada jogo é um jogo. Esse negócio de, não, mas ele jogou muitos jogos e por isso ele consegue. Então, ele viveu muita coisa. Porque cada jogo é um jogo. Então, a minha ideia é essa, Vitão, é a gente pensar com o olhar hoje do jogador. O que a gente pode oferecer para o jogador, sem esquecer que ele vai ter que se relacionar com outros jogadores do time dele, que ele vai ter que resolver os problemas que o time adversário vão colocar, e por aí vai, que acho que isso está batido, né? Sim. O negócio de, o futebol apresenta problema e você tem que resolver, é isso, beleza, tá bom. Como a gente vai resolver? Acho que nossa leitura pode ser essa. Tem umas pessoas legais aí, hein? Léo Dalcin, Vitão, Fabinho Francês, tá todo mundo aí. Tá aí o Cezinha, o César Mendes, o Léo tá aí, você já falou. Doni, atleta nosso lá do Santos, enfim. Boa! Bate mal na bola o Doni, né? Bate. Cobra mal falta. Bate. Mestre, manda ver por onde você quer começar aqui, que você parou de tema ou você... Cara, não, vamos lá, vamos pensar. Acho que a gente pode pensar junto aqui, assim, ó. Eu acho que a ideia é a gente ter esse olhar, né? Justamente porque a maioria dos olhares são para o coletivo. A gente vai na imprensa, a imprensa analisa o coletivo. A imprensa analisa o individual quando o cara dá 2 assistências e faz 3 gols. E aí, né, não tem jeito. O clube, quando a gente vai falar com diretoria ou quando a gente vai falar com coordenador de futebol, normalmente como que sua equipe está jogando? O clube tem um jeito de jogar, sua equipe está jogando do jeito que o clube pede. Mas o clube não tem um jeito de falar, de repente, a gente tem um jeito de desenvolver o jogador, ele está sendo desenvolvido por você do jeito que o clube pede. Então, acho que o porquê de falar disso é esse, né? Então, vamos começar assim, acho que o que é legal contextualizar. Como que você inicia esse processo de construção do indivíduo se fosse de forma prática? Então, a verdade é assim, eles caminham juntos, né? Eu tenho um jeito que eu gosto de jogar. Eu acho que esse é o primeiro passo, é uma organização meio básica na sua cabeça aí. Chegando num clube, você vai ver se esse jeito bate com o clube, ou se o clube fala, a gente não tem um jeito específico de jogar, mete bronca a você, eu quero só saber de ganhar e vender jogador. Ou, tem outros clubes aí exemplares no mundo que tem jeito de jogar, inclusive no Brasil, né? A gente tem aí, o Palmeiras tem um jeito de jogar muito específico, Atlético Paranaense, Inter. Então não é só com o olhar para fora do país. Tendo em vista esse jeito de jogar, depois de ajustar o contexto, o seu e do clube, a gente vai ver se a gente tem jogador para isso. Se inicialmente a gente não tem jogador para isso, normalmente a gente tem, uma ou outra carência vai ser por posição, né? O jeito de jogar, eu gosto de jogar com os laterais bem espetados, lá na frente, mas meus laterais atacam mal. Eu vou ajustar de repente uma linha de 3 para colocar eles lá na frente, aí eu vou aproximar a beirada deles, enfim, você vai primeiro tentando entender se você consegue reunir jogador para cumprir o seu jogo. Consegui reunir uma gama interessante aí que vai me ajudar, mas eu ainda preciso desenvolver esses caras. Aí começa um negócio. Então,
ter uma ideia do jogo, certinho, modelo, ideia, enfim, jeito de jogar. Você, Léo, Colocamos um ou outro jogador. Você, Léo, você chega com uma ideia, com uma plataforma, com um modelo de jogo definido, ou não? Ou você Eu tenho a normalmente... minha, eu tenho a minha, mas cada dia que passa ela se torna mais flexível, justamente porque depende de muita coisa. Tem coisa que se eu puder, eu não negocio. Agressividade, ofensivamente pensar para o gol o tempo inteiro, então entender de repente que a posse é uma ferramenta do gol, a posse não é o objetivo final, enfim, defensivamente ser agressivo e aí determinar a altura da linha de pressão, eu posso ser agressivo e marcar meio campo defensivo, eu posso ser agressivo e pegar lá no gogó, pegar os caras lá em cima o tempo inteiro sem deixar pensar, e o treino é similar para os dois, treinar agressividade me dá os dois, né? Eu mato os dois numa só. Aí eu vou ver aonde eu vou ser agressivo, se eu vou ser lá em cima ou não. Eu tenho a minha linha, que também não é mirabolante, não foge muito do que a gente ouve hoje do futebol que é pensado e tudo mais. Sim. E aí é um ponto que a gente chega que eu acho muito importante. Hoje não dá mais para a gente achar muito bom, na minha visão, né? Que o treinador tenha uma linha, que o clube tenha uma linha. A gente precisa dar o próximo passo. Conversando com um grande amigo meu que hoje trabalha no Palmeiras, técnico de sub-15, Lucas, ele fala muito isso, é um cara especialista em desenvolver ser humano, desenvolver jogador. E a gente conversa muito sobre isso, que o passo de ser organizado, o passo do treinador precisar ter as suas ideias claras, isso já passou, precisa ser passado. O próximo passo é como isso vai acontecer. Eu preciso ser um diferencial. Então o meu jogador vai fazer a diferença, Vitão, eu entendo isso. Que assim, hoje quando a gente olha no alto nível de jogo de futebol, a gente é aceitável no alto nível algum time que não seja organizado? É aceitável algum time que não tenha uma ideia de jogo? É difícil, né? Eu assisti aqui antes, prestes aí ao Corona, eu assisti Leipzig e Tottenham na Champions, o jogo de volta da Champions. Você vai falar que o time do Mourinho não é organizado? É muito organizado, muito organizado. Tinha uma linha de 5 interessante ali, 4 no meio, às vezes 5-2-3, às vezes 5-4-1, mais organizado, linhas próximas, pô, compacto defensivamente pra caramba, atacando rápido, não queria muito a bola. E o Leipzig também, pô, é um time que é absurdamente organizado. Então, em termos coletivos, genericamente falando, é parecido. Não foge muito. Agora, a noite do Leipzig foi incrivelmente diferente individualmente do que a noite do Tottenham. Foi um atropelo. E aí toda a disputa era ganha pelo Leipzig, toda a bola no alto era Leipzig, toda a segunda bola que também é disputa era Leipzig, todo passe para frente era Leipzig, toda antecipação era Leipzig. Aí não dá, foi 3-0 e, né? Então é isso que eu penso. E aí a gente chega, o coletivo já está igual. A gente chega no primeiro ponto da coisa. Talvez na primeira frase, se a gente fosse resumir o nosso bate-papo é assim, beleza, coletivo, todo mundo consegue, entre aspas, se organizar. Agora, como que você coloca o individual para ser a favor do coletivo, né? Para ele aumentar e qualificar o coletivo, né? Perfeito, perfeito. Porque assim, se a gente entender que o individual é obrigação, como é que eu vou falar? Eu sou um treinador que não organizo a minha equipe. O coletivo, aliás, o coletivo é obrigação. Obrigação. Então tá bom, esse passo eu tenho que dar. Agora, como que eu vou ser diferente? Como eu vou ter vantagem em relação ao adversário? Eu preciso ter os melhores caras. Eu preciso que, de repente, eles não sejam os melhores tecnicamente, de repente, mas eles sejam os melhores em termos de comportamento. O que me interessa é o produto final do jogador. Se ele vai fazer com muita técnica ou com pouca técnica, só vai me deixar muito ou demais feliz. Se ele fizer com pouca técnica e alcançar o produto final, eu estou muito feliz. Se ele fizer com técnica plástica, um jogo bonito, que todo mundo gosta de ver o jogador brasileiro fazer, e o produto final for positivo, melhor ainda. Agora, ele precisa ser bom. Se ele não for bom, nós não vamos conseguir, não tem jeito. Boa. Eu acho que é por aí. E vamos lá. Próximo passo.
como que você instiga, provoca isso no cara? É no dia a dia, é no treinamento, é na sala de vídeo, enfim, sei lá. Eu acho que assim, o principal passo, Vitão, o principal passo que a gente tem que falar toda vez no nosso futebol, a gente não pode negligenciar, é no campo, Vitão. É no campo. O jogador vai se tornar bom no campo, no treino. Então, quantos dias eu tenho na semana para treinar? 5. Cada dia desse eu tenho quantos blocos? 3. Então, eu tenho 15 blocos na semana. Nesses 15 blocos, eu preciso fazer meu jogador ser melhor e meu time ter a minha cara. Eu preciso fazer isso, é minha obrigação. Eu preciso chegar no final de semana que vem, vamos supor um campeonato paulista sub-20. Eu preciso chegar no final de semana que vem melhor, coletivamente e individualmente. E isso é no campo. O carro-chefe é o campo. O vídeo ajuda muito? Ajuda muito. A comissão técnica ajuda muito? Demais. Dividir a atenção ajuda pra caramba? Muito. Mas você mostra para ele no vídeo, você tenta conversar com ele para que ele entenda que aquilo pode ajudar ele. Se eu colocar para você qualquer coisa, falar, Vitão, isso aqui vai te fazer bem. Você olhar para mim e falar assim, eu não acredito nisso. Pode ser qualquer coisa. Pode ser R$1 milhão. Se você achar que não vai te fazer bem, acabou, não vai fazer bem. Então eu preciso tentar mostrar para ele que faz bem. E a melhor ferramenta é ele sentir. É ele entender que de repente ele joga para frente, ele olha para frente antes de olhar para o lado quando ele tem a bola. Por mais que ele não faça o passe para frente, mas ele olhou para frente primeiro. Ele está livre, ele busca conduzir para ele primeiro ao invés de tocar. Pô, mas agora eu estou livre e o Vitão está melhor condicionado lá na frente. Então eu vou pôr a bola nele. Mas se ele pensa isso, e aí se ele já vai pondo em prática, eu entendo que, falando 2 exemplos ofensivos, né? Vamos dizer assim, defensivamente também tem uma porrada de coisa que a gente pode falar. Mas você vai desenvolvendo. E em paralelo a isso, seu time tem que jogar bem para frente, precisa ter combinação, a gente precisa atacar o espaço, o ponto e o lateral precisam se entender, não dá para os dois ocuparem o mesmo espaço. Enquanto o centroavante flutua, de repente, se eu estiver jogando com um só na frente, o meia tem que entrar. Se eu estiver jogando com 2, vai e vem, um vem para o curto, outro vai para o fundo. Dá para ter combinação, mas o cara precisa ser bom, não tem jeito. Faço uma combinação animal, a bola chega no fundo, meu lateral não consegue tomar a melhor decisão. Ele não consegue. E aí quebrou, né? Não anda. Então, te respondendo, para mim é no treino, Vitão. Treino, vídeo, conversa, mostra, senta, reconversa, treina de novo, vídeo, conversa, joga. Quando ele sente na primeira vez no jogo que o negócio andou, acabou, Vitão. Agora é só seguir. É só seguir. Por isso que o jogo é tão importante, né? Sem dúvida alguma. E só que aí já vem outra questão minha. Você falou, o jogo é tão importante. Para você, e nós falamos isso no começo do papo, para você, às vezes, instituir o modelo de jogo e instituir, num segundo momento, o seu desenvolvimento individual, tem que ser normalmente numa pré-temporada, em que você não vai ter muita situação de jogo. Pensando em calendário brasileiro, até de sub-20 time grande não tem mais semana para trabalhar, né? Ele joga praticamente quarta e sábado, nem 17. Quarta e domingo, enfim. Exatamente, 17 é a mesma situação. Precisa aproveitar o tempo antes, Vitão. Esse tempo antes ele precisa te dar lastro, né? Você precisa aproveitar ele por um bom tempo. Aí você aproveita uma semana de treino cheia. Puta, tivemos aqui um oásis, um espacinho que a semana é cheia. Vamos reforçar um pouquinho o que a gente fez, dar uma ou outra coisa, porque também tem o outro lado, o jogo ensina muito, né, Vitão? Então essas equipes sub-17, sub-20, profissional, que jogam quarta e sábado, quarta e domingo, eles aprendem também. Eles também estão treinando, eles também estão se desenvolvendo. Então não é que a gente entende assim, pô, treinou e se desenvolveu lá na pré-temporada. Agora só joga, puta, não aprende mais. Não, tá aprendendo da melhor forma possível que é jogar. Sim. E jogando com motivação, né? A pré-temporada é maravilhosa, mas ela não tem motivação pro jogador. Você vai perguntar pro jogador se é apaixonado por pré-temporada? Ninguém é. Todo mundo quer que o campeonato comece logo. Aí quando o campeonato começa, a gente reclama que tem muito jogo. Exato. Aí aprende dos dois jeitos, né, Vitão? Aprende muito. Então a pré-temporada tem que ser valorizada, na minha visão. Tem que ser muito boa, não dá para perder tempo, E aí o jogo começa a ensinar depois, mas já com uma base, né, Vitão? Já com o jogador sabendo o que o treinador pede dele, não da equipe, mas dele, quando tem a bola, quando não tem a bola, quando perde ela, quando recupera. A gente normalmente fala disso aí
em termos coletivos, né, Vitão? O que, que a nossa equipe faz quando tem a bola? O que, que a nossa equipe faz quando perde? E o nosso jogador? O que, que ele faz quando a gente tem a bola? Quando a gente perde ela? Quando a gente recupera? Quando a gente não tem a bola? Aí a gente consegue fazer aquilo que que nós conversamos no comecinho lá, né? Colocar o olhar, a lente, no jogador, não só no coletivo o tempo inteiro. Léo, eu assim, particularmente, eu utilizo uma expressão no nosso trabalho, no nosso dia a dia, o que eu acho fundamental não era meio que instintivo, até antes da gente ter esse papo mais efetivo, assim, eu gosto de tal treinador porque ele desenvolve o jogador. Eu gosto de tal treinador porque ele desenvolve. E como que eu percebo isso? Muitas vezes a gente trabalhou na captação desse moleque. Inseriu ele no clube, ou então inserimos juntos no clube, enfim, tal. Cara, um ano trabalhando com treinador X, você vê que o cara evoluiu muito. E não evoluiu no aspecto tático. Então, ele evoluiu na parte técnica mesmo e no conceito dele do jogo. Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que para vocês que vão chegando no final da pirâmide, no sub-20, no profissional, enfim, se vocês não tiverem um trabalho bom dos caras lá de baixo também, do alicerce, fica complicado da gente falar nesse nível de excelência. E aquilo, exatamente, eu concordo plenamente. Assim, eu acho que não dá mais para a gente desconsiderar o período que o menino entrou no clube, né? Então, quando a gente chega lá em cima, quando chega no topo da pirâmide, como você mencionou, a gente fala, mas não deu tempo de fazer isso, de fazer aquilo. Mas o menino está desde o sub-15 no clube. Como que não deu tempo? Tudo que tivemos foi tempo. Agora tem pouco tempo mesmo. Agora está apertado. Tanto é que qual é o percentual de garoto que a gente acha fazendo a avaliação e traz direto para um sub-20 para desenvolver o menino e chegar? É exceção. Vamos falar de um monte de jogador que pode ter acontecido? Sim. Mas perto do total de jogador que tem, é exceção. Acho que não chega. Tem tempo lá de baixo. Então, se a gente não desenvolve o menino lá embaixo, eu também acho. Se a gente não desenvolve o menino desde os 15, ele vai chegar, se desenvolver bonitinho, se fizer certinho, passo a passo, ano a ano, vai chegar faltando coisa. O jogador não está pronto com 20 anos. Quem está pronto para alguma coisa com 20 anos? Quem está pronto para alguma profissão com 20 anos? Por que o futebol tem que ser diferente? Mas ele pode chegar com a caixa de ferramenta dele mais cheia ou mais vazia. A diferença é essa. E aí a base é a base, né? O nome diz. É o momento que você vai consolidar um monte de coisa, deixar o garoto forte em termos de conceito, de ideia, fisiologicamente também, enfim. Técnica e tática. Eu acho que se a gente separar, a gente quebra ele também. Ele tem que chegar bem tecnicamente. Por quê? Porque é a ferramenta para ele executar. Não adianta ele ter a leitura, ter a tomada de decisão perfeito, o timing perfeito. E a bola não entra. Entendeu? Eu ponho e ela quica. Não dá. Então, a técnica vem junto. E o jogador brasileiro é visto no mundo inteiro pela sua técnica. Talvez a gente possa até melhorar o conceito pela sua tática e técnica. Porque não é só o Neymar, taticamente falando, é absurdo. Né? Porque ele escolhe as coisas certas. Se a gente considerar que taticamente é escolher, ele escolhe as coisas certas. Mas aí temos que olhar para trás, né? O quanto ele viveu para escolher as coisas certas. Né? O quanto ele conseguiu, ele vivenciou. Acho que é mais fácil a gente colocar nesse sentido que ele toma as decisões certas, né? Não é nem. Exato. Não é nem, a parte tática, a parte técnica. Cara, o cara é um tomador de decisão há muito tempo, né? Exatamente. Ele é um tomador de decisão há muito tempo. E aí ele começa a escolher que técnica ele vai usar. A técnica não importa para ele. O que importa para ele? Eu vou passar por onde? Eu vou passar agora? Eu vou soltar? Eu vou andar com a bola? Eu não vou? Eu estou olhando para frente? É nisso que ele brinca de pensar. Agora, você acha... Vamos pensar juntos. Você acha que o Neymar está preocupado como que ele conduz a bola? Você acha que ele pensa como que ele domina a bola? Ele domina como precisa. Ele conduz como precisa. Né? E não dá para entender que o Neymar conduz a bola com tanta velocidade, mudando tanto de ritmo, porque ele fez isso entre Cone. Agora, quando ele era franzino, lá no Sub-15, que ele jogava no 20, ele estreou na Copa São Paulo, que ele parecia mais que uma criança.
e aí vem dois brucutu para correr, aí é diferente, né? O brucutu tá vindo atrás com a bola, então ou você conduz ela mudando o ritmo e acelerando, ou ele vai te pegar. Mas para isso, quanto ele viveu disso, né, Vitão? Quanto a gente mostrou isso para ele? Quanto a gente colocou essa barreira na frente dele? Ao invés da gente colocar alguma barreira que não existe. Ao invés da gente falar para ele, ó, dribla o cone e finaliza. Não, o cone não, velho. Dribla esses dois aí. Dribla esses três e finaliza. E o cara vai fazendo, né? Esses dias eu tava pensando nos gols da Libertadores. Pô, você tem lá uma atmosfera absurda, né? Estádio lotado, valendo o que o sul-americano mais preza. Eu acho que a gente preza mais pela Libertadores do que pelo Mundial, propriamente dito. O Mundial é pelo sarro, a Libertadores é pela paixão, né? Exato. E aí, você vê os gols do Flamengo. Se a gente for entender, se a gente for tentar lembrar juntos, era um embate coletivo de bom nível. Acredito até que, assim, com uma superioridade razoável do River Plate. Durante um bom tempo, o River foi melhor do que o Flamengo. Eu falei isso para todo mundo, né? Eu sempre achei o River foi melhor. E até individualmente eles estavam melhores, né? Exatamente. Só que aí você pega os dois lances. O lance do segundo gol, que é o Gabigol acreditar e aí dá uma sapatada de canhota quando o zagueiro do River erra. É decisão do zagueiro do River, a decisão do Gabigol de acreditar, de se ajustar e a perna cair na canhota, ele bater de primeira e aí vai. Agora, pega o primeiro gol. Será que assim, será que o Bruno Henrique treinou o Arrascaeta, eu vou dominar, o Arrascaeta vai furar, eu vou pôr a bola e o Arrascaeta vai dar de carrinho. Será que o Arrascaeta treinou? Ó, eu vou dar de carrinho e a bola vai lá. O que eu entendo que ele treinou é assim, ó, perto do gol tem que ser gol. Não dá para fazer um treino de carrinho para dar uma assistência pro Gabigol, que foi a assistência do Arrascaeta, foi um carrinho na bola. Agora, dá para fazer o treino de assim, ó, perto do gol tem que ser gol. Não, perto do gol tem que correr para frente. Vou até mais. Perto do gol. Vou até mais longe. Desculpa. O que eles devem ter treinado é assim, amigão, é ataque contra defesa, 3 contra 3, 4 contra 2. Vocês têm 10 chances para fazer 9. 10 chances para fazer 8. É isso. E em 15 segundos. Exatamente. Ou vocês têm 3 para fazer 2. Ou 2 para fazer 1. Num jogo desse nível, e aí assim, você tem o lance, o Bruno Henrique domina, no bico da grande área, com pressão e cobertura, e ele leva em cima do cara, ele tá de frente, apesar de estar pressionado, ele tá de frente, o Arrascaeta corta o espaço do mesmo jeito. E aí é bola na frente, um carrinho para dentro, e aí é gol do Gabigol. Mas, enfim, assim, o que dá para treinar, e o que eu acho que é treinado em qualquer nível, é assim, você precisa ser decisivo. Jogador, você tem que ser decisivo. Então, quando a bola estiver no meio campo, tem um jeito de ser decisivo. Quando a bola estiver perto do seu gol, tem outro jeito de ser decisivo. Perto do gol dos caras, tem outro jeito de ser decisivo. O que não dá é para você ser comum. Não dá para você ser comum. Não dá para você tocar para o lado quando você está livre. Não dá para você olhar para frente antes de olhar para o lado. E aí, isso para mim é muito treinável. Aí você citou 2 contra 2, 3 contra 2, 1 contra 2. Se eu colocar 1 contra o Messi, eu não estou treinando ele. Né? Agora, de repente não dá para no Barcelona eu fazer um treino lá de 1 contra 1, puro. Não dá. São níveis diferentes, são histórias diferentes. Agora, você só imagina um 4 contra 4 do Barcelona, um 5 contra 5, que a gente só pode tocar para frente, 5 contra 5, 2 toques livre para finalizar, por exemplo. Você só imagina o que vai sair disso. E aí você está estimulando sua equipe? Completamente. Está dentro da ideia do Barcelona, né? Mexer a bola. Então, pus uma regra que vai ter que mexer a bola e estou dando liberdade para o cara, de repente, no momento que ele vai finalizar. Tá tudo dentro do meu coletivo. Eu imagino que desenvolve individualmente, né? Não, e assim, aí eu vou trazer um pouco mais para trás, que é uma situação que eu acho que também, como a gente está falando de desenvolver indivíduos desde a categoria de base, fatalmente, esse Gabigol, por exemplo, quantas estruturas de contra-ataque ele não treinou no futsal, por exemplo? Pois é, cara. O futsal é isso. Assim, ó, o futsal. Como é que eu tenho um jogador? Eu vi uma live, aliás, eu não sei se está mais. Eu não sei, da tecnologia, a gente tem uma relação não distante, mas também não tão íntima. Eu não sei se está disponível. Eu não sei se está disponível ainda a live do Vinícius, do futsal, com o Falcão.
Inclusive, quem me mandou essa live foi o Arthur Itiro, técnico do 17 do Palmeiras, que o Ciro até citou aí, né? É. Tem um comentário do Ciro Bueno sobre ele. Grande abraço, Cirão. No futsal, como é que eu sou um jogador no futsal que toca para o lado? Como é que eu sou um jogador no futsal que toca para trás? É difícil, cara. É difícil. O espaço é menor, a pressão é no pescoço o tempo inteiro. Então eu preciso me desenvolver bem. E aí é a nossa escola, né? A escola brasileira passa pelo futsal. Treinar o futsal, treinar o indivíduo no futsal é fundamental. Porque é o indivíduo que resolve muito mais, talvez, do que no campo. A proporção de jogadores é menor. Então não tem como eu contar com tanta ajuda. Eu só tenho 3 ajudas, 4 com o goleiro. No campo eu tenho 10 ajudas. E o espaço de um gol para o outro é gigante. Então não dá para eu resolver de lá de trás. Mas assim, quanto de futsal ele não jogou? E o futsal pode ter sido futsal formal ou futsal rua, enfim. Algum futsal ele jogou, né? Para dominar para frente. O corpo já está arrumado para dominar para frente, dominar de costa no futsal não dá tempo de virar. Não, e na hora de estruturar o contra-ataque, né, pô? Na hora de estruturar o contra-ataque. Exatamente. Um entra, o outro vem na marca do pênalti, ou seja, você tem 2 oportunidades de finalização, enfim. Exato. O famoso segundo pau, né? O famoso gol de segundo pau, que é fantástico do futsal, que nada mais é do que acelerar na pequena no futebol. Se eu tenho uma opção de lado para finalizar e eu não acelero na pequena, não tem jeito. Como que eu vou fazer o gol? Antecipando quem? Sabe? Quem que antecipa no trote? Não dá, né? Sim, sem dúvida. Enfim. Sem dúvida. O Bergamo. O grande Vini. Igor Bergamo, treinador do Maccabi. Falou da origem da decisão ruim do Prato, né? Do gol. É isso, é decisão lá e decisão lá. Só que no nível que eles estão jogando, uma errada e uma certa custa o título. E aí, como é que eu não desenvolvo o cara? Como que eu não desenvolvo o cara? E não teve nada a ver com uma questão coletiva. É o que você falou, acho que foi uma esporada do Prato equivocada, né? Talvez. Não tem jeito, assim. De novo, acho que sempre falar é bom para a gente não dar abertura para os caras entenderem que a gente está menosprezando o coletivo. De maneira nenhuma. O que eu estou dizendo é que, assim, eu estou dando tanta importância para o coletivo que eu entendo que já é obrigação. Não dá para eu falar, eu sou um bom treinador porque coletivamente eu ajusto o meu time. Isso é minha obrigação. Ajustar o meu time é minha obrigação. Agora, o que vai fazer diferença quando você tem 2 sistemas ajustados é um indivíduo, né? Quem decide o jogo. É aquele cara que é vendido, que salva a lavoura do clube. É ele que é vendido. A gente citou o Mauro Júnior hoje em conversa, né? Acho que a gente pode falar sobre esse sentido. O Mauro Júnior não é o mais forte, o Mauro não é o mais rápido. Agora, o Mauro é o cara que muda de direção com um ritmo absurdo, que muda de ritmo absurdamente, que tem uma condição de passe, assistência, seja curta ou seja longa, impressionante, e que tem um nível de finalização e leitura à frente dos outros. Essa é a rapidez dele. Ele é muito mais rápido que os outros na cabeça. Agora, quantas vezes ele já foi decisivo? Eu me lembro de jogar contra o Mauro quando ele era sub-15. Quantas vezes ele já foi decisivo? Quantas vezes ele precisou pensar na frente de todo mundo? Então, pensar na frente dos outros para ele, não é surpresa. Não é algo difícil de fazer. Então, se o cara não fizer o jogo, se o sistema adversário não for quebrado para um indivíduo, agora a gente está sendo pedagógico, né? Os 2 sistemas vão ficar lá se batendo coletivamente e não vai sair, né? E é por isso que o Manchester City do meio campo para frente contrata jogador, e é por isso que o Barcelona contrata jogador do meio para frente. O meio para frente do Barcelona é o Messi, tudo bem, o Messi se desenvolveu lá, dá para entender que o Messi é de lá, mas ele traz uma cultura sul-americana, da alegria, da coragem, da mudança de corpo, da mudança de ritmo. O Suárez é sul-americano, o Griezmann tem origens, né? Não todas francesas, mas são jogadores contratados, não tem jeito, né? Porque são os caras que fazem a diferença. Ô Léo, o Dias, abraço Dias, Dias está falando exatamente isso, falou que futebol é coletivo. Dias é meu parceiro de faculdade, pô, meu calouro. Deus. Que beleza. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa, te provocar mais uma vez. E quando você acha que você, treinador, consegue isso? Fala, pô, além
do trabalho coletivo, eu desenvolvi o cara, porque eu consegui fazer que ele melhorasse isso, aquilo. Na parte prática agora, quando que você sentiu que, pô, eu desenvolvi? Cara, E de que forma você fez isso? Pelo menos que você conseguiu aplicar, que você falou, putz, eu tive resultado. assim, ó, quando a gente pensa, vamos dividir por fase, né? Vamos pensar ofensivamente. Quando eu vejo que o meu jogador pensa para o gol antes de tocar, pensa no gol antes de pensar no companheiro, eu acho que ele entendeu o que é jogar ofensivamente. O que não significa que ele não vai usar o companheiro para nada, né? E, de repente, fazer um degrau abaixo. Quando o meu jogador ofensivamente pensa em tocar para frente ao invés de tocar para trás, beleza. Quando ele pensa em conduzir e encarar um cara, ao invés de ele tocar para o cara que tem a mesma condição que ele, eu acho que ele entendeu. Quando o meu jogador invade a área, porque ele sabe que a área é o momento, é onde sai a maior parte dos gols no futebol, eu acho que ele entendeu o que ele precisa fazer ofensivamente. Quando o meu jogador defensivamente pensa no confronto, bom, o confronto sou eu contra você. Você é destro. Se eu te encarar com a perna direita na frente, a chance de você balançar e me dar uma cana é gigante. É gigante. Se for direita contra direita, você vai me dar uma cana, que a gente chama de cana na passada. Você vai rolar a bola e vai andar. Aí eu vou ter que fazer a falta, enfim. Quando ele começa a pensar esse tipo de confronto, me agrada. Defensivamente, puta, a bola está em disputa, primeira bola. Eu sou zagueiro, primeira bola. Quando o meu zagueiro entende que o contato favorece o centroavante, o Fred disputa a primeira bola só com bundada. Já tem 10 anos. Quando ele entende, puta, eu preciso ganhar distância porque o contato é bom pro cara. Pô, ele tá pensando o que individualmente faz melhor para ele. Pô, eu preciso entender como eu me posiciono. Eu sou volante, fatalmente eu vou jogar de costas, e aí é inerente à posição, praticamente. Eu preciso entender que se eu não tiver o radar, se eu não quebrar o pescoço toda hora, eu não sei o que está acontecendo nas costas. Eu posso falar para o meu volante, pô, se posiciona para jogar com o corpo aberto. Mas não é toda hora que dá. Não é toda hora que ele vai jogar com o corpo aberto. Mas ele precisa saber o que está acontecendo. E se ele não souber o que está acontecendo e aguentar a bronca no braço, também me vale. Não interessa, o produto final é ele não perder a bola. Aí fazer o jogo andar e coisa e tal. Então, quando eu olho isso, e aí dá para olhar em jogo, em treino, em vídeo. O vídeo ajuda, né? Porque você não está no calor do jogo, nem no calor do treino. Você consegue dar uma separada na lente e ver o que está andando melhor, se é o coletivo, se é o individual, se as duas coisas estão boas. Mas eu acho que são nesses pontos que eu entendo. Quando a minha equipe quer mais fazer gol do que tomar, esses são perfis meus, né? Na Copa São Paulo, a gente bateu muito na tecla lá no Desportivo de importância de contra-atacar. De importância, na verdade, de atacar rápido. Porque os caras estão bagunçados. O que é mais fácil? Eu atacar contra 11 ou eu atacar contra 7? Eu atacar contra 5? Então, senão fica aquela conversa, né? Não, quando eu roubo a bola, o que eu tenho que fazer primeiro? Tirar da pressão. A gente conversava muito isso no Desportivo. Pô, tirar da pressão é um ponto importante? Sim, quando precisa tirar da pressão. Agora, o que acontece de toque para o lado quando a gente rouba e fica livre? Quando você coloca só na cabeça do cara, é tirar da pressão, é tirar da pressão. Meu, quando você rouba a bola, você tem que... Rapidinho aqui, é a Alemanha com os termos de condições dela, por isso que cai. Boa. Mas assim, é nesse sentido, sabe, Vitão? Roubamos a bola. Sabemos que o adversário tá bagunçado. Vamos pra cima dos caras. Puta, ele se arrumou. Então, calma. Aí você começa a entender que o seu time tem comportamento. Comportamento coletivo e comportamento individual. Por exemplo, nesse caso que você colocou especificamente, a minha situação era... Tá tendo eco aí? Sabe o que é? É o fone. É o meu eco, não é? Agora melhorou. Não, acho que Vê se melhorou. Não, acho que o meu tá. Não, é o meu. É o meu porque agora eu tô te ouvindo direto do celular. Ah, tá. Espera aí que eu vou arrumar já. Vou colocar outro. Pode falar, Vitão, eu te entendo. Escuta. O que eu ia citar era o seguinte. Você colocou na situação da Copa São Paulo. A Copa São Paulo, a tua proposta mesmo era de contra-atacar, como você mesmo já
já disse. Se você não tinha. O teu primeiro contra-ataque, na verdade, era uma abordagem de marcação correta para você pegar os caras o quanto mais rápido de calça curta, né? Assim, eu conversava com eles. Porque é isso, né? Às vezes a gente ensina com o tempo o jogador que o futebol, o jogo é ou uma coisa ou outra coisa. E aí eles perguntavam para mim, mas a gente vai ser um time que ataca rápido, com posse ou contra-ataque? Eu perguntei para eles, mas por que a gente precisa escolher? Por que a gente precisa escolher? A gente roubou a bola, organizou bonitinho, roubou a bola. Os caras estão abertos. Faz sentido a gente ter posse? Talvez não. Agora, a gente roubou a bola lá perto do nosso gol, com os caras ajustados para pressionar. Por exemplo, o Inter tinha um pós-perda que incomodou muito a gente. Eu falei para eles, agora precisa tocar pro lado, gente. Não tá dando para tocar para frente. Então, o jogo é um monte de coisa. Como é que eu defino uma coisa só pro meu time? Por exemplo, como eu ataco só rápido? E se não der para tocar rápido? Aí eu vou entregar a bola. Se não der para atacar do meu jeito, eu entrego a bola. E é só uma coisa, os atletas eles gostam dessa situação, com todo respeito. Eles gostam de falar, não, mas você falou para fazer aquilo. Então, mas assim, ó, vamos fazer um exercício de empatia aqui, né? Vamos nos colocar no lugar deles. Eu falo para eles todo treino, tira da pressão. Aí no jogo, quando rouba a bola, eu falo, pô, ataca logo, tá aberto. Não faz muito sentido, né, Vitão? Então, assim, o que eu tentei propor no Desportivo é, vamos aproveitar o que der para aproveitar. Então, fizemos o primeiro jogo contra o Galvez. Não tem como não ter posse. Você tem um adversário que tem 11 caras no último quarto do campo, perto do gol deles. Eu preciso ter a bola. Então eu falei, hoje é jogo de paciência. É trocar corredor, é tocar para frente. Quando tocar para frente, o próximo passo tem que ser para frente também. Senão não adianta, senão eu só provoco e tiro para trás. Provoco e tiro para trás. Os caras estão muito pertinho um do outro. Então a gente vai ter que ter paciência. Chegou do lado, tem que fazer a área, a bola tem que morrer um pouco lá também. No outro jogo, a gente jogou contra o Volta Redonda. Um time agressivo pra caramba, um time forte fisicamente, só que um time que foi pegar a gente lá perto do nosso gol. Eu falei pros caras, que espaço eles estão dando pra nós? O que eles estão oferecendo pra nós? Eles estão pegando a gente aqui no nosso gogó e eles estão dando as costas deles lá. Agora, o jogador precisa entender isso, porque o movimento das costas é do jogador. A bola que vai entrar lá é pro jogador, mas eu corro no facão só quando o meu companheiro tá de frente. Eu brincava com eles, tem hora que no treino vocês estão dando facão aqui e o cara tá de costas. A não ser que ele levante e dê uma bicicleta, vocês não vão receber a bola. Então é tudo tática individual, né, Vitão? O cara tem que pensar, que a gente pode entender como tática aí, o cara tomar a decisão e pensar, e aí o cara tem que ter qualidade, ele tem que ter recurso técnico para fazer. Aí é um processo de treino, não tem como. Eu acredito que é treino, Vitão. É expor o cara a esses problemas o tempo inteiro. Olha o Henricão aí, Henrique Barcelos. Beijo, Henricão. E se, no caso, você tenta provocar isso do cara desenvolvendo e começa a dar errado. Então, a gente precisa entender por que tá dando errado. Porque assim, pensando no jogo, a gente precisa jogar pra frente, a gente precisa fazer mais gol que os caras, e a minha ideia é fazer mais e não tomar. Não é tipo, eu fiz 5 e tomei 4. Não vai ser sempre assim. Então a gente precisa começar a entender por que tá dando errado. Puta, a gente não tá atacando o espaço lá. A gente é um time que vem toda hora pra bola. Quer a bola toda hora. Por que nós estamos querendo a bola? A gente não tem segurança, nós não temos velocidade, nós não temos leitura para atacar as costas. Então eu acho que, se bem desenvolvido, Vitão, é muito difícil dar errado. É muito difícil. Quando você coloca um 3 contra 3 para os caras e fala assim, agora não tem segredo. É encontrar a solução ou não encontrar. Não tem meio termo. Não tem quem te ajuda. Num 2 contra 2 não tem quem te ajuda muito. É um cara que de repente cria o espaço para você e o outro é você. Defensivamente é a mesma coisa. Num 2 contra 2 não tem essa de ser frouxo. Frouxo no sentido de trotar. Ninguém marca trotando. Não tem como. O trote não é pro futebol. Então, ou eu vou pressionar ou eu vou cobrir num 2 contra 2. E aí o campo começa a ser uma porrada de 2 contra 2, né, Vitão? É 2 contra 2 em todo lugar. É 3 contra 3 em todo lugar.
E aí aos poucos você vai colocando na cabeça do jogador qual é o tipo de decisão que ele tem que tomar em cada setor do campo. Mas se eu não estimular, por exemplo, a gente tem várias discussões a respeito da quantidade de treinos com coringa. Também uso coringa, também entendo que para o cara ganhar confiança, qualquer indivíduo que ganhe confiança, ele precisa ter êxito, né, Vitão? Imagina, você treina uma semana, não dá nada certo, uma semana não sai, não sai, não sai, não sai. Pô, a chance de você se frustrar é gigante. Agora, o oposto também é complexo, né, Vitão? Então nós vamos atacar sempre no 5 contra 3. É 6 contra 3. Estamos atacando 6 contra 3. A verdade é que muito provavelmente num 6 contra 3, você está treinando a defesa, né? Você está treinando os 3 lá, eles estão tendo que marcar 2, eles estão tendo que marcar 3. Então, é aí que é a importância do treino, né? Se a gente não pensar no treino que a gente está dando, o tiro sai pela culatra, né? E se eles lograrem êxito, se os 3 lograrem êxito, na maioria das vezes, quer dizer que nós estamos, alguma coisa está dando errado. Tem alguma coisa bem errada, né? Ofensivamente tem alguma coisa bem errada. Defensivamente tá fenomenal, mas ofensivamente tá errado. Então dá pra brincar no bom sentido com tudo isso, sabe, Vitão? Por exemplo, quantas vezes a gente vai atacar em vantagem numérica no jogo? Puta, se você for contar, são poucas as vezes. Agora, tem um monte de gol que sai de um 3 contra 4. Tem um monte de gol que sai num 2 contra 3. Pô, então por que não treinar o ataque em desvantagem? Nós vamos treinar ataque contra a defesa. Normalmente é o quê? 8 contra 6, 9 contra 7. É um ataque contra a defesa. Agora, quando que a gente ataca em 9 contra 7 no jogo? Não estou dizendo que não tem que treinar. Com certeza tem que treinar. Mas se a gente... Olha o tanto de reflexão que a gente está fazendo sobre isso, né? Se a gente de repente coloca em algum momento da semana um 5 contra 6, o atacante vai ter que atacar por 2 também. E aí as coisas começam a andar, porque se eu consigo, com bola, atacar por 2, quer dizer que taticamente, ofensivamente, eu estou bem. Eu estou tomando as decisões corretas. E eu estou tendo recurso técnico para isso. Eu tenho que driblar, proteger, esconder a bola, conduzir, mudar de ritmo, chamar 2 marcadores aqui, achar o lado oposto. Aí as coisas estão acontecendo bem. Mas não é tão simples, né, Vitão? Não é assim, rapaziada, ó, eu quero desenvolver vocês e vamos. Então, é um caminho, o desenvolvimento individual, para mim, é o futuro de ter vantagem. Futuro não, é o presente de ter vantagem. É agora, individualmente, normalmente a gente sempre fala, né? O jogo foi muito bom, foi muito interessante, mas um time não deu para ganhar, os outros eram melhores, individualmente é melhor. E assim, a chance do melhor individualmente ganhar é muito grande. Então a gente precisa fazer esses melhores, né? É a minha função, fazer esses melhores. Sem dúvida, sem dúvida. Ô Léo, tá faltando 1 minuto e meio aqui. Você quer... Espera aí que eu não tô te ouvindo. Peraí. Peraí. Tá me ouvindo? Tô. Eu tô te ouvindo. Por que eu não tô te ouvindo? Eu acho tô te ouvindo baixinho, baixinho. Meu fone acabou a bateria. Tá me escutando agora? Diga lá, perdão. Sim. Tá faltando 1 minuto para acabar a live. Você tem mais... Quer abordar mais alguma coisa? A gente reinicia e começa... O que mais que temos? Quer ir e voltar? Vamos ir e voltar, porque senão vai cortar no meio de uma fala, né? Vamos ir a gente voltar. Vai e volta, mas é melhor, a gente vai e volta. Se não corta no meio é chato.